Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre organismos geneticamente modificados. O que é o DNA recombinante? O DNA recombinante é quando ele é formado por dois DNAs diferentes. Então, eu tenho um DNA original e eu peguei um outro pedaço do DNA de um outro organismo e coloco ali e faço uma recombinação. Por isso, o DNA recombinante, né? Então, ele é formado por dois DNAs diferentes. Por que isso foi possível? Por que existe esse DNA recombinante? Porque a ciência conseguiu descobrir enzimas que a gente chama de enzimas de restrição. Elas conseguem cortar o gene de interesse de um organismo e colocar num outro organismo. Então, é através dessa técnica, né, de enzimas de restrição. Então, olha, um transgene é um gene que foi introduzido num outro cromossomo. Então, o gene, quando ele é cortado e tirado, ele é um transgene. Quando ele é inserido num outro organismo, esse organismo é o transgênico. Ele recebeu um gene que não era dele, um gene diferente. Sabia que antigamente as vacas, eles eram a principal fonte de insulina? Então, a insulina é um hormônio produzido pelo homem e que tem a função de retirar o açúcar do sangue e levar para as células. Existem pessoas que têm deficiência na produção dessa insulina ou não produzem insulina. Então, eles retiravam do pâncreas de vacas e de porcos. Só que eram muitos animais para pouca quantidade de insulina. E através da técnica do DNA recombinante, eles isolaram esse gene humano, colocaram em bactérias e as bactérias passaram a produzir esse gene. Então, as bactérias transgênicas produzindo esse hormônio da insulina. Como que são criadas essas proteínas? Então, quando eu insiro um gene num outro ser, esse ser é transgênico, ele vai produzir as proteínas de interesse. Como que ela pode ser? Ela pode ser, eu pego um pedaço dela, multiplico, coloco lá no animal, coloco no meio de cultura e a bactéria, por exemplo, passa a produzir a proteína de interesse. Ou então por transformação, né? Através de técnicas, eu insiro o DNA lá dentro e centrifugo e separo essa proteína. Existem animais transgênicos? Sim, existem. E quais são as técnicas, né? Pode ser a injeção de DNA em ovócitos fertilizados, então assim que ocorreu a fecundação, eu injeto quDNA, ou então eu posso fazer isso lá nas células embrionárias, né? Lá no meio de cultura. Para que a gente faz isso? Qual é a lógica de usar esses transgênicos, né? Animais transgênicos? Eu posso introduzir o hormônio de crescimento, né, ou da produção de insulina em outros seres, né, mas lá, por exemplo, em porco, peixe, galinha. Se eu tenho animais maiores, eu tenho maior produção de alimento. Também pode produzir e secretar proteínas que são úteis para o homem e produção de proteínas humanas com aplicação medicinal. Aqui é um exemplo de um ratinho que ele brilha no escuro. Então, não tem vantagem, mas qual que é a ideia? É que eu consegui isolar uma proteína de um animal que brilha no escuro, um animal marinho, e coloco lá num outro animal para mostrar que essas técnicas são possíveis para fazer esses animais transgênicos. O homem, ele sempre fez isso, né, através da cultura, selecionava características que eram agradáveis ao paladar e iam plantando, né, essas características mesmo sem técnicas de DNA recombinante. Como que hoje a gente coloca dentro de um vegetal? Eu pego o DNA, o gene de interesse, e coloco esse DNA revestido de ouro ou tungstênio e faço um bombardeamento nessas células, e essas células essas plantas passam a ter o gene de interesse, né? Ou então por eletroporação, né? Através de choques elétricos, esses seres começam a produzir a proteína que é do interesse. Então, olha, eu posso também usar essa bactéria. Através dessa bactéria, ela se insere na planta e produz novas características. Mas que características são essas? Resistência a pragas, maior suculência, maior crescimento, né? E será que existem seres humanos transgênicos? Existe a técnica, existe a possibilidade, mas bioeticamente falando, hoje em dia não se usa, mas existem as técnicas e sabem como fazer. Nesse vídeo, nós falamos sobre organismos geneticamente modificados. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!